Boa noite. Abrimos dessa noite a segunda rodada de encontros do Debate Paraná com os candidatos ao governo do Estado. Recebemos com satisfação o candidato do PTC, Túlio Bandeira. Este evento cumpre o importante papel de promover a troca de ideias, sugestões e propostas dos profissionais de engenharia, agronomia, arquitetura e geociências, com aqueles que postulam o mais alto posto do Poder Executivo paranaense. Seja muito bem-vindo, candidato. O SENGE, Sindicato de Engenheiros do Estado do Paraná, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o SINDARC, Sindicato dos Arquitetos, estão juntos nesta noite para debater as políticas públicas ligadas às áreas que representamos e a valorização de engenheiros, agrônomos e arquitetos no suporte ao desenvolvimento do Paraná. Declaro aberto o debate com o desejo de que o resultado deste encontro se consolide num compromisso para o bem do nosso Estado e para o benefício de toda a sociedade paranaense. Obrigado, presidente. A você que nos acompanha pela internet através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Eu lembro que você pode encaminhar perguntas e participar conosco desta segunda rodada de perguntas, desta entrevista aqui hoje com o candidato Túlio Bandeira, do PTC. Lembrando também ainda que este evento está sendo transmitido em parceria com o paranaportal.com.br. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite. É uma satisfação estar aqui no SENGE, sendo sabatinado, levando a minha mensagem, a minha proposta de governador do Estado do Paraná. Candidato, neste primeiro momento, as entidades que são promotoras deste evento elaboraram 10 perguntas e essas entidades entendem que essas perguntas são fundamentais para os respectivos profissionais os quais elas representam. Então eu passo a fazer a primeira pergunta ao senhor. O Paraná é um dos estados com menor nível de investimento público. Como aumentar esse investimento, considerando a atual situação fiscal do estado, que é preocupante? Lembrando que o investimento público é instrumento fundamental do processo de crescimento e desenvolvimento econômico e que também contribui de modo direto para a contratação de mais profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, captação de recursos, fiscalização e execução de obras, entre outras. Eu vou fazer a verdadeira gestão nesse estado. Estou me propondo a ser candidato a governador para mudar a história do Paraná. Eu vou fazer o enxugamento da máquina pública que tem que ser feita nesse estado. Hoje tem 29 secretarias de Estado, a sua grande maioria obsoleta, que não funcionam. Eu vou diminuir para 12 secretarias e vou tocar o Estado com 12. Essa diminuição de 17 secretarias, nós vamos ter uma economia só de salário de secretário e chefe de gabinete de mais de R$600 mil. Se contar toda a estrutura de 17 secretarias que serão extintas, temos uma economia mensal de R$100 milhões. A Companhia de Informática do Estado, a Celepar, é uma bela companhia com todos os investimentos, com toda a capacidade de fazer a telefonia do Estado, de ser servidor do Estado, de ser provedor do Estado, e não é usada. E o Estado gasta R$15 milhões por mês de telefonia e internet comprando de outras companhias privadas. Só aí dá R$115 milhões. Eu vou fazer a Central Paraná, que vou reunir todos os órgãos de governo num único local. Com isso nós vamos diminuir os aluguéis do Estado e é mais economia. Com isso eu vou ter recurso para fazer os investimentos que tem que ser feito no Estado do Paraná. Na construção civil, na segurança pública, na agricultura, enfim, todas as áreas do governo que estão deficientes e muito deficientes. A segunda pergunta, candidato, elaborada pelas entidades promotoras deste evento, a mobilidade urbana é um grande desafio que se impõe aos municípios, tanto internamente quanto nas ligações, por estradas principalmente entre eles. Como seu governo pretende investir para que se resolvam os problemas de mobilidade, sobretudo nos contornos das regiões metropolitanas? Podemos ter seu compromisso de criação de um plano estadual de mobilidade? Tenho certeza absoluta. Eu sou a favor das parcerias público-privadas. Eu acho que as grandes estradas, trajetos maiores, o Estado tem que fazer a privatização a custo pequeno para a população.
A gente tem que abrir as planilhas do pedágio, saber que custo tem isso, vocês que são engenheiros sabem disso, qual que é o custo de manutenção, qual que é o custo de conservação e qual que é o custo de ampliação. A população paranaense tem que primeiro saber o custo. Todo mundo tem que ter ganho, mas as concessionárias de pedágio no Paraná estão ganhando demais. Por que aqui no nosso estado o valor é quase o dobro de outros estados? Então nós temos que, no primeiro momento, abrir as planilhas do pedágio para saber o custo exato, para saber quanto é o ganho. Se tiver exorbitante, eu vou entrar com uma ação imediatamente. Eu sou advogado e tem meios jurídicos e legais para anular esses contratos e diminuir o valor desses pedágios. Por isso, eu sou a favor da parceria público-privada. E aí vai sobrar para a gente fazer essa mobilidade, os recursos com a grande economia do estado, que eu vou fazer no enxugamento da máquina pública, diminuição de 3.500 cargos de comissão para 800. Vocês sabem que hoje tem cargo de comissão de 17, de 18, de 20 mil reais. Hoje representa 20 milhões de reais no orçamento somente os cargos de comissão, que são companheiros do governador, amigos do governador, presidente de partido, filiado a partido político que apoia o governador. E no meu governo eu não tenho compromisso com partido político, não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a população, com quem é competente e com quem vai gerar a produção e vai atender a população desse estado. Quero lembrar que você pode participar também enviando perguntas através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. A próxima pergunta agora, candidato. O Paraná desfruta de posição de destaque no cenário nacional no que se refere a todas as questões do universo da agropecuária, com destaque para a agricultura familiar. Neste segmento, a universalização da assistência técnica e extensão rural de forma oficial e gratuita é uma das principais demandas. Nesse contexto, como o seu governo pretende atender essa demanda dos agricultores familiares paranaenses e valorizar os profissionais da extensão rural do quadro oficial? Foi o que eu falei no G1, domingo, na Gazeta do Povo, que teve a oportunidade. O agricultor não quer muito. O agricultor quer carinho, quer atenção, quer planejamento. O agricultor tem muito medo de tudo. E eu acho que o governo tem a mínima obrigação de fazer isso. Dar assistência técnica ao agricultor através dos agrônomos que a gente tem no estado, propiciando o aumento de trabalho à categoria e dando assistência ao agricultor. O agricultor tem medo de ir até o banco e sentar com a escritura dele na mão e deixar penhorada no banco, que é a única terra que ele tem, é a terra onde ele tem a casa dele, tem a família dele residindo, e dali ele não quer sair. Tem que ter uma assistência, um planejamento, mostrar ao agricultor que ele pode fazer aquele financiamento, mostrar o que ele pode plantar, como que ele vai colher, que semente ele vai usar, uma semente certificada, não vai usar semente de galpão, uma semente que não vai produzir tanto. Tem que explicar isso para o agricultor. O agricultor está carente disso. O agricultor quer estrada para escoar a safra agrícola, para levar o filho dele para a escola, para o laticínio buscar o leite, para o frigorífico buscar o frango e o porco. É só isso que o agricultor quer. E o agricultor está aí. E esse projeto meu de ouvir o agricultor, de dar carinho ao agricultor, de dar assistência, está contemplado nos agrônomos do Paraná. A especulação imobiliária, candidato, ameaçou os mananciais do Paraná com o projeto de lei 721 de 2013, de autoria do próprio governo. Segundo esse projeto, os mananciais seriam loteados em condomínios residenciais e industriais, dentre outras atividades potencialmente poluidoras e contaminantes. Qual a postura do seu governo frente à preservação dos mananciais? Podem ter a certeza absoluta que o meu governo vai ser o da legalidade. Esse governador está dando um mau exemplo de que está dando um certificado, na verdade, da impunidade no Paraná, passando por cima de leis, não cumprindo reintegrações de posse. O MST está fazendo a verdadeira festa nesse governo, invadindo áreas, e o governo não cumprindo a lei. No meu governo, eu sou advogado, eu conheço lei, eu não posso ser um ignorante da lei. Ninguém pode ser, nem quem não tem a profissão de advogado. Mas eu, como governador e advogado, eu tenho a obrigação de cumprir a lei no meu estado. E vou dar o exemplo cumprindo a lei. Se é manancial pela natureza já, e não vai ser invadida pelo poder público.
Quero lembrar que neste primeiro bloco estamos fazendo perguntas que são fundamentais de interesse das 4 entidades que são promotoras deste evento do Debate Paraná. E no próximo bloco teremos aí então a abertura e a possibilidade que você que está nos assistindo possa também participar através do www.senge-pr.org.br/Debate Paraná. Mande a sua pergunta. A próxima pergunta, candidato. A Copel tem optado por terceirizar diversas atividades, inclusive em atividades fim da empresa, resultando em precarização dos serviços, aumento do número de acidentes de trabalho por consequência de mortes. Funcionários têm se aposentado e não têm suas vagas repostas, ocasionando perda de conhecimento técnico. Qual política de recursos humanos versus terceirização será adotada? Quais medidas serão tomadas no sentido de evitar a perda de know-how? Quais medidas serão tomadas no sentido de construção de conhecimento técnico específico e inovação? Na verdade, a gente tem que organizar a Copel. Copel foram criadas novas diretorias para padrinhar de novo companheiros políticos sem conhecimento nenhum na área da eletricidade, na área da construção civil, estão lá simplesmente para ganhar altos cargos. Eu conheço inclusive advogado que no mundo privado não ganharia 5 mil por mês e ganha 100 na Copel. Então a gente tem que organizar a casa, como o governo inteiro tem que ser organizado, tem que fazer a verdadeira gestão corajosa nesse governo, cortando o que tem que ser cortado, ouvindo os copelianos que têm a grande experiência dentro da Copel, que estão lá, que são uma família dos copelianos, sabe, que eles têm orgulho de serem copelianos e cuidam daquela casa. Eu acho que o primeiro momento eu tenho que fazer isso como governador, ouvir quem está lá há mais tempo e fazer a organização que tem que ser feita, diminuição de diretorias, otimizando, qualificando os copelianos e incentivando. E se tiver demandas para terceirizar, ouvindo eles, ouvindo a maioria, ouvindo os acionistas e ouvindo a maioria. Eu acho que um governador tem que ser democrático, ouvir as pessoas. Candidato, seu programa de governo vai contemplar a implementação no Estado da Lei 11.888 de 2008, a lei que garante assistência técnica pública e gratuita de arquitetos e engenheiros para projetos e construção de habitação de interesse social? Com certeza, eu sou o maior fomentador, acho disso. Eu sou presidente e licenciado de uma Câmara de Comércio em Foz do Iguaçu. E semana passada eu trouxe uma empresa da Polônia que está fixando sede aqui em Curitiba com o único objetivo de construir casa social. Eles têm na Europa, nos países, nos Estados Unidos, enfim, nos países europeus, tem muito dinheiro de fundo, e fundo de assistência social. E eles querem investir justamente em casa popular, casa de interesse social. Estou trazendo esse pessoal, eles vão fazer um canteiro inicial de 10 mil casas. Vão construir uma fábrica aqui em Curitiba, uma em Londrina, uma em Foz do Iguaçu. Então, eu acho que eu viajei muito à Europa atrás disso e vou fazer isso no meu governo. E aí vai ter a participação dos engenheiros, dos arquitetos, trabalhando junto com o governo do estado, com a Coapar e com essas empresas privadas que estarão construindo, financiando diretamente e dando uma celeridade. Porque vocês, engenheiros, sabem a burocracia que é na Caixa Econômica para aprovar um projeto, para aprovar nos órgãos de governo. Eu estou me propondo como governador simplificar os órgãos de governo, inclusive IAP, licenciamento ambiental, de bombeiro, licença prévia, que é uma dificuldade muito grande. Nós temos que dar a celeridade, a velocidade que precisa, e está vindo esse pessoal com o dinheiro para fazer a velocidade que nós precisamos. Então, pode ter certeza que estarão contemplados engenheiros e arquitetos. Os governos vêm loteando a Sanepar de cargos comissionados, desviando vultuosas verbas de saneamento para a manutenção de um quadro funcional não concursado e sem capacitação técnica. O seu governo dará continuidade a esse tipo de gestão? Volto a falar, eu vou cumprir a lei. Esse governo não está cumprindo a lei com relação ao portal da transparência. Eu acho que o portal da transparência é o grande reflexo do governo. No meu governo, em qualquer órgão público do Estado, vai ter painéis e vai ter à disposição do cidadão. Quem ganha quanto, onde está, o que faz, o que está trabalhando, qual que é a carga horária e qual que é a responsabilidade. Acho que o mínimo que um governante tem que fazer agora é lei, o portal da transparência. A internet está disponível em todas as casas e cidades do Paraná.
Então tem que ser muito fácil clicar no portal do governo do estado, entrar no portal da transparência e saber quanto ganha Pedro, quanto ganha Paulo e o que faz e qual a especialidade. E não encher de cargos de confiança, como temos ex-deputados, filhos de deputados, filho de fulano, filho de ciclano, ocupando diretoria na Sanepar e não entende nada de água, não entende nada de esgoto e não entende nada de nada. Então isso eu vou fazer no meu governo. De forma geral, candidato, a falta de servidores do quadro estadual para executar políticas públicas e demandas sociais. Por outro lado, o Estado está no limite prudencial para os gastos com folha de pagamento. Recentemente, o Instituto Emater realizou concurso público para a contratação de vários profissionais, dentre os quais engenheiros. Caso assuma o governo, qual o seu posicionamento e o compromisso em relação aos aprovados no concurso, tendo em vista o limite prudencial do Estado e a falta de servidores? Vou diminuir de 3.500 cargos de confiança para 800. Só aí a gente vai ter muito recurso para contratar os concursados. Vou abrir concurso para professor, porque dinheiro existe no nosso estado. Nós temos uma previsão de 38 bilhões para o ano que vem. É muito dinheiro. Está sendo mal gerido e mal usado. Eu tenho dado o exemplo de casa. Eu gostaria de ter 2 aviões, 2 helicópteros, meus filhos cada um 2 carros, moto, jet ski, casa na praia, mas eu não posso. O governo do estado não pensa assim. O governo gasta, todo mundo gasta. Eu falei, inclusive, num jornal aqui em Curitiba essa semana. É uma casa onde todo mundo manda. E aí os gastos saem pelo ralo, o dinheiro público vai para a vala e dos investimentos que tem que ser feitos não são feitos. Então, com a grande economia, com a coragem que eu vou ter de governador, porque tem que ter coragem. Primeira coisa, determinação e ser eficiente para fazer isso. Eu vou fazer diminuição de cargos, diminuição de secretarias e nós vamos ter o enxugamento da máquina pública e vai sobrar recursos para investimento e para contratação de pessoal. Professor, policial, engenheiros, enfim, todas as áreas do governo que estão muito deficientes. Tendo em vista o consenso da necessidade de investimento em infraestrutura e sabendo que os gargalos para isso são a falta de estrutura e de profissionais qualificados para viabilizar esses investimentos, qual a sua política para contornar este problema? Eu não entendi o que você disse novamente. Vou ler de novo então, candidato. Tendo em vista o consenso da necessidade de investimento em infraestrutura e sabendo que os gargalos para isso são a falta de estrutura e de profissionais qualificados para viabilizar estes investimentos, qual a sua política para contornar este problema? Eu acho que eu já respondi essa pergunta ao longo das minhas respostas que eu tenho dado. Eu vou fazer a economia, eu vou fazer as contratações que tem que ser feita, enfim, a roda está inventada, gente. Não precisa inventar roda nenhuma. O recurso está aí, é 38 bilhões para o ano que vem. Governador que tem a displacência de vir falar que falta recurso num estado rico como o Paraná, quinta economia do Brasil, ex-governador vir falar que o estado está quebrado. Vamos ter paciência, né? Chega. Eu acho que o eleitor não quer mais isso, a população do Paraná não quer mais ouvir isso. Por isso que está falando que não quer votar em candidatos que têm carteira assinada como político. Porque faz a má gestão. Esses últimos governadores do Paraná nunca administraram nada deles privado. Eles que provem o que eles administraram deles e mostrem que teve resultado. Administrar dinheiro público do jeito que eles fazem, jogando dinheiro para a janela, viajando de avião, entregando 500 cobertores e o Nona Vitória de helicóptero, que é mais caro para funcionar o helicóptero que os 500 cobertores que foram levados ali. Então, esse é o tipo de governo que é feito no Paraná e é feito no Brasil. É duro a gente ter que falar isso, mas é verdade. Não se faz conta nos governos e tem que fazer conta. No meu escritório de advocacia, eu tenho que fazer conta. Eu tenho 5 escritórios no estado e tenho uma central de compras, onde só compra num lugar. Só uma pessoa autoriza, só uma pessoa paga. Porque se eu deixar aberto para cada escritório comprar, vira uma festa e eu vou pagar para trabalhar. E no governo do estado tem que ser a mesma coisa. Então, isso é uma vergonha, esse estado dizer que não tem dinheiro, um estado pujante, trabalhador, povo sério que tem no Paraná, e ter que ouvir que o estado nosso está quebrado. Candidato, tem se observado nas últimas décadas no estado do Paraná o esvaziamento dos órgãos de planejamento público de médio e longo prazos. Órgãos como a Comec e o IPARDES estão sendo esvaziados ou servindo de cabide de comissionados. O senhor tem algum projeto de desenvolvimento de longo prazo que possa constituir, de fato, numa política de Estado e não somente uma política de governo para o período do seu mandato?
um novo plano de cargos e salários e projeção do servidor público, incentivando o servidor público a ficar no Estado, a ter amor pelo Estado, a ter gratidão pelo Estado. Como tem o copeliano pela Copel, que tem orgulho de ser copeliano e não gosta que entre terceiros lá dentro, o Estado tem que ser da mesma forma. O Estado tem que ter, o trabalhador paranaense tem que ter orgulho de ser paranaense. O policial militar com 25 anos de serviço, com 45 anos de idade, em pleno vigor físico, capacidade, não tem nenhum incentivo para ficar na polícia militar. Nada. E claro que ele vai para a informalidade, ele pede baixa, recebe aposentadoria e vai para a informalidade. Vai trabalhar até na clandestinidade, até às vezes vira criminoso. Porque ele tem que sustentar a família dele, ele vai ganhar dinheiro mais fácil. E o Estado não tem nenhuma política de incentivo para o policial ficar, para o professor ficar, enfim, todos os servidores do Paraná. Nós temos que ter um plano sério de cargos e salários e projeção e incentivo para que o trabalhador do paranaense, servidor público, fique nas secretarias, nos órgãos do Paraná. Candidato, encerradas essas 10 perguntas preliminares que foram elaboradas pelo corpo técnico das 4 entidades que são promotoras do Debate Paraná, eu passo então a encaminhar ao senhor as perguntas que foram elaboradas, pessoais, e também as perguntas que já começam a chegar pela internet. Eu lembro que você que está nos assistindo pode participar. Envie a sua pergunta www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Esta pergunta, o tema é saneamento básico, candidato, foi elaborada pela Câmara Técnica de Saneamento do CREA Paraná. A pergunta é a seguinte: atualmente, a gestão dos serviços de saneamento básico é compartilhada entre diferentes secretarias e órgãos do Estado, SEMA, SEDU, IAP, Instituto das Águas, Sanepar, gerando conflitos e sobreposição de ações. Qual a sua proposta para a unificação e estruturação da gestão do saneamento básico no Estado? Está respondido na fusão de secretaria e extinção que eu vou fazer. Esses órgãos vão estar todos juntos. É uma vergonha. SEMA, IAP, SUDERSA, Instituto de Águas, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Você tem que estar tudo junto. No meu governo vai estar junto. Isso vai trabalhar em junto. Só que você sabe que saneamento básico prefeito, principalmente político, não gosta de fazer porque é obra enterrada e ninguém vê. No meu governo, a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a lei, com o povo do Paraná e com a população. Investimento vai ter e as secretarias vão estar unidas. Podem ter certeza absoluta, vai ser um secretário só, uma cabeça só, decidindo e pensando junto com essa equipe técnica. Mais uma pergunta sobre o tema engenheiros cartógrafos nos quadros do Estado, que foi encaminhada por Juan Carlos Gironde, presidente da Regional Paraná da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos, a ABEC Paraná. No caso dos engenheiros cartógrafos, o Estado tem menos engenheiros cartógrafos que a cidade do Panamá ou que Bruxelas, capital da Bélgica. A cartografia estatal paranaense é tímida e paupérrima se comparada a outras cidades e estados. Não é culpa dos poucos engenheiros lotados nos órgãos públicos. É culpa da ausência de visão de Estado dos governantes que se limitam, quando o fazem, a proporcionar reduzida quantidade de equipamentos, parca capacitação e número de profissionais abaixo do mínimo desejável. O DEAN está para abrir concurso para engenheiros e, curiosamente, engenheiros cartógrafos não estão na lista. Se eleito, qual o seu compromisso para corrigir essas falhas? Primeiro, essa desculpa de que não tem engenheiro no IAP ambiental, não tem engenheiro no DR, não tem engenheiro, é para justamente não fazer concurso público e dizer que não tem dinheiro. O recurso existe, eu já estou falando desde do começo da minha fala. Tem que abrir concurso e vamos fazer. Mas vamos abrir também credenciamento. Por que o engenheiro ambiental não pode ser credenciado ao IAP, assinar como responsável técnico e encaminhar o licenciamento ambiental? Como faz o contador? Como que você abre uma empresa? Você não vai lá no CR, lá na junta comercial. Você outorga a um contador que assine o teu responsável técnico e abre sua empresa. O licenciamento ambiental pode ser da mesma forma. O cartógrafo pode ser da mesma forma. Ele pode abrir um credenciamento público no Estado, credenciando o cartógrafo que estão habilitados a fazer o serviço. Assinar como responsável técnico e vale a fé pública deles, a colação de grau deles tem fé pública. Por que não pode fazer um credenciamento? Nós temos que desburocratizar, nós temos que acelerar o processo e não burocratizar e atravancar e dificultar a vida do paranaense. Um governador tem que ter uma obrigação básica. Falei hoje no meu primeiro pronunciamento na TV, no horário eleitoral. Governador tem que deixar a vida das pessoas mais fácil, a vida do empresário mais fácil, a vida do policial mais fácil.
E é assim que eu vou fazer, abrindo credenciamento, fazendo concurso público, enfim, nós temos que cuidar das regras da legislação. Mas nós podemos credenciar para não ser funcionário do Estado. Nós vamos estar fomentando as profissões e agilizando o processo. Candidato, nós vamos a um rápido intervalo, lembrando que nós estamos transmitindo pela internet www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Você pode enviar a sua pergunta, vamos estar fazendo já a partir do próximo bloco. Esperamos a sua participação. Lembrando que este evento também está sendo transmitido através do paranaportal.com.br. É um instante só, o intervalo é rápido e já estaremos de volta. Estamos de volta com o Debate Paraná. Você que nos acompanha através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná, você pode encaminhar a sua pergunta. Agora nós vamos começar já a fazer as primeiras perguntas que já começaram a chegar através da internet e também perguntas dos participantes que acompanham essa entrevista aqui do auditório do Senge em Curitiba. Lembrando que este Debate Paraná é um evento promovido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, pelo Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, sendo transmitido também em parceria através do paranaportal.com.br. Candidato, então eu já faço aqui a primeira pergunta, que é uma pergunta da plateia, feita pelo senhor Antônio Rebelo, que é da Associação dos Profissionais dos Geólogos do Paraná, GEPAR, a respeito do tema corretivo agrícola. Ele pergunta como o candidato viabilizaria a chegada de corretivo agrícola a preços competitivos nas regiões produtoras agrícolas, uma vez que o corretivo é produzido na região metropolitana de Curitiba e o transporte multiplica por 2 ou 3 o preço da fonte. Primeiro a gente tem que ter uma política modal no Estado mais eficiente, controlada via computação, das cargas que vêm do interior do Estado e que voltam para o retorno do frete ser usado também nessa modalidade de levar o adubo, levar o fertilizante para o interior do Estado. Hoje tem caminhões que vêm do interior do Estado carregados de soja e volta vazio porque o frete é pequeno, é mais eficiente ele voltar vazio e carregar de novo e voltar. Então a gente tem que ter um grande plano modal, construção de armazéns regionalizados em todas as regiões do estado. Porque que ocorre hoje? O agricultor colhe a safra e não tem onde guardar o produto. Tem que no mesmo dia colher, colocar em caminhões e vir para o porto de Paranaguá. Gera aquela fila, que a gente conhece já há anos no Paraná, fila dupla no acostamento até Paranaguá. O porto de Paranaguá entregue às grandes multinacionais, exemplo de Bunge e Cargill, que estão explorando os pequenos cerealistas do estado, que estão atrapalhando o desenvolvimento desse estado e que querem que Paranaguá vire aquela miséria como sempre é, aquela sujeira, sem qualquer infraestrutura, sem aeroporto, sem restaurante, sem hotel, porque quanto pior tiver Paranaguá, mais as multinacionais que estão ali instaladas vão ganhar dinheiro, vão explorar o Paraná, vão explorar o porto de Paranaguá e não vão abrir os olhos de outros investidores que poderiam vir também trabalhar no nosso porto de Paranaguá. Então, feito esse anel modal no estado, construção de silos públicos no interior do estado, controlado via computador, a carreta que sai da região de Guarapuava diretamente a Paranaguá, quando o navio já tiver
ancorado ali para fazer o carregamento de imediato e não fazer essa fila aqui na Serra do Mar. Ocupar bem esse frete que vem e o retorno levar o adubo, e enfim. E o Estado, de alguma forma, fazer algum subsídio. Tem que ser estudada essa situação. E uma coisa que acontece, que eu tenho observado, eu sou agricultor, que quando cresce o preço do soja, sobe o preço do soja, sobe o fertilizante, sobe os insumos. O soja desce o preço e os fertilizantes e os insumos ficam com o valor lá em cima. Aí temos que gestionar junto aos nossos deputados federais do Paraná para que façam uma política de fiscalização desses preços, a fim de que o agricultor não pague essa conta. Porque sobe o fertilizante em dólar, sobe o soja em dólar. O fertilizante fica lá em cima e cai o preço do soja. Candidato, recebemos aqui uma pergunta que vem da internet, as pessoas que estão participando através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. É uma pergunta da engenheira civil Patrícia Seabra sobre o tema política de saneamento. Ela diz o seguinte: os investimentos necessários para a universalização do saneamento e o tratamento eficiente dos esgotos atualmente são financiados pelo governo federal via Caixa Econômica, BNDES e Funasa. O senhor tem estimativas das metas e dos recursos financeiros necessários para o saneamento e de onde obter esses recursos? A política tarifária será suficiente para atender a esse fim? Temos que usar bem a nossa Sanepar, que é mal usada, fazer a política de saneamento que a Sanepar está devendo para o povo do Paraná, cobrando a água, cobrando taxas e não faz. Temos que fazer parceria público-privada, temos que buscar investidores, como eu disse, tem muito fundo social nos países europeus que querem vir investir no Brasil. O que eles querem? Segurança jurídica, saber que eles vão investir e vão ter o retorno. Nós temos que dar essa garantia. O Paraná tem que abrir para os investidores que venham fazer. Tem muito saneamento para fazer no Paraná. E eles vêm fazer e é rentável, inclusive, vir explorar isso aqui no Paraná. Só que a gente tem que dar as garantias da assistência que eles precisam de segurança jurídica para vir trabalhar no Brasil e no Paraná. Mais uma pergunta da área de saneamento, candidato, que chega através da internet, que vem lá da região de Cascavel, elaborada pelo Reni Hertz. E ele gostaria de saber como será tratada a Sanepar caso o senhor seja eleito e se o senhor irá acabar com os cargos comissionados criados para atender às solicitações de políticos. Ele também gostaria de saber qual será a atuação do candidato, se eleito, quanto à venda das ações da Sanepar, que dão direito a votos e que é o caminho para a privatização, segundo ele. Primeira coisa, não vou privatizar nem a Copel nem a Sanepar. Não vou mais vender ações, porque eu vou ter recurso do Tesouro para investir nas demandas do Paraná. Segundo, eu não vou ter cargo para apadrinhar ninguém. Eu vou ter somente 800 cargos de comissão e se eu achar que devo diminuir mais, eu vou diminuir. Porque eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a população do Paraná, com quem trabalha e com quem produz. Eu não tenho nem um padrinho político, nem um amigo meu que venha me pedir um cargo. Eu tenho que ser como eu sou pai dentro de casa. Eu, às vezes, digo não para o meu filho com dor no coração. Ele não sair à noite, não ir para boate, não ir jogar, não ir viajar. E o governador tem que ter essa coragem de dizer para o melhor amigo, não dá, o dinheiro é público, não é meu. O dinheiro é nosso, é do governo do Paraná. E não vou dar cargo para apadrinhar ninguém, para beneficiar ninguém. Nós temos que ter técnicos dentro da Sanepar, que tenha compromisso com o trabalho e com a companhia. Assim na Copel e assim em todo o governo. Eu não posso colocar gente lá para ser aspone, para não fazer nada e ganhar altos salários e estar lá consumindo o dinheiro dos paranaenses. Essa é a minha obrigação, eu estou assumindo esse compromisso perante a população e por onde eu tenho passado nesse Paraná, diante de rádio, TV e jornal. Meu compromisso é esse, meu compromisso é com gente séria, por isso que eu vou diminuir para 12 secretarias. Muito rápido eu vou formar o meu governo, 12 pessoas competentes, pessoas experimentadas em outras gestões, até em outros estados. Eu vou estudar junto com a minha equipe de governo e vamos fazer assim o grande projeto de renovação desse estado. Porque nem eu, nem você, ninguém aguenta mais essa política do jeito que está. O senhor citou a Copel, é o tema da próxima pergunta que chega através da internet. Você também participe conosco aqui através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. É uma pergunta que vem da região de Telêmaco Borba, é enviada por Elon Gogola.
Como candidato vê a Copel hoje e o que irá fazer, caso eleito, para melhorar a vida dos mais de 8.500 funcionários da empresa? Primeira coisa, como eu falei, ouvir os copelianos. O presidente da Copel tem que ser um copeliano, mas não pode ser figurativo como é hoje. Um presidente copeliano que está lá, mas não governa, não administra a empresa. São outros diretores que administram que não são da Copel. Eu vou entregar a Copel para copelianos e que tenham um compromisso com a Copel e com a história desse estado e dessa grande companhia de energia que nós temos. O senhor já começou a falar sobre este assunto no último bloco. O tema aqui é parceria público-privadas. O senhor já afirmou no último bloco que o senhor é favorável às PPPs. Então, a Ângela Dubeck, aqui de Curitiba, que está assistindo pela internet, enviou a seguinte pergunta: qual a sua visão sobre as PPPs, as parcerias público-privadas, que estão ocorrendo no litoral do estado e que está na iminência de se implantar também na região de Curitiba, aqui segundo ela? Totalmente a favor. Desde que seja aberta as planilhas, o povo tem que saber como que vai funcionar, quanto que é o custo, portal da transparência, tudo que é negócio que o governo for fazer de parceria público-privada, o povo tem que saber, e saber o custo, quanto é que se está se ganhando. Qualquer empresa tem que ganhar. Todo mundo tem que ter ganho no que faz, mas tem que estar dentro dos parâmetros normais da legalidade. Mais uma pergunta sobre o tema saneamento básico, esta elaborada pela Câmara Técnica de Saneamento do CREA. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os estados e municípios da região sul do país terão metas de redução de resíduos recicláveis e resíduos úmidos dispostos em aterro de 60% até 2031. Quais as ações previstas no seu plano de governo para que possamos atender às metas previstas no Plano Nacional? Eu fui ver uma usina de lixo na Alemanha, fui ver uma nos Estados Unidos, já vi aqui no Brasil, e eu acho que o grande caminho é esse. A gente usar o lixo orgânico, transformando em biodiesel, transformando em tinta, transformando em óleo, enfim, existem várias transformações. Eu acho que o grande investimento é esse. Não é um custo muito alto e o retorno é rápido. Tem uma TIR de 12% a 13%. Isso qualquer investidor entra e pode ser parceria público-privada também. Tem que ter vontade política, coragem e dedicação para fazer isso. E eu vou fazer isso. Inclusive já está sendo feito na região de Foz do Iguaçu uma usina nesses moldes que veio através da Câmara de Comércio de Foz do Iguaçu. A próxima pergunta é sobre o pacto de acionistas da Sanepar, também enviado pela engenheira Ângela Dubeck. Como o senhor irá tratar o pacto de acionistas na Sanepar, candidato? Primeiramente, nós temos que rever toda a Sanepar. Quem administra a Sanepar hoje administrou uma empresa da família dele e quebrou. Então nós temos que ver primeiro a situação da Sanepar como está. Eu, como não sou governador, eu não estou lá, eu não sei a situação real da Sanepar. Mas os pactos têm que ser cumpridos dentro da legalidade. O que tiver legal eu vou cumprir e vou honrar como governador. Mas eu tenho que colocar gente competente lá. Tenho que colocar gente que tenha compromisso com a Sanepar, com a história do Paraná e compromisso com o Paraná. Eu não posso colocar lá para padrinhar ninguém e não vou pôr. No meu governo não vai ter isso. Mais uma pergunta que chega através da internet sobre a infraestrutura no litoral, enviada pela engenheira civil Manuela Gomes, de Paranaguá. Ela relata o seguinte, candidato: a cada 4 anos a população do litoral do estado ouve promessas de investimento na melhoria da infraestrutura da região. O senhor pretende investir no litoral, candidato? Deverá ter dotação orçamentária específica para investimentos nessa importante região do estado? No seu entendimento, quais são as obras prioritárias para o litoral? O litoral na região de Matinhos, a praia está sumindo. O saneamento básico é muito precário. Então os investimentos são em todas as formas no litoral. Eu sou advogado de uma empresa espanhola chamada Acciona, que está construindo inclusive o metrô do Recife, está construindo o porto do Eike Batista, uma empresa especializada em alargamento, engordamento de praias, saneamento básico, construção de portos, aeroportos. Os tecnocratas do governo Beto Richa receberam, ouviram e nunca mais fizeram contato. As pessoas vieram se oferecer gratuitamente para fazer projetos, enfim, e não foram atendidos. Então tem que ser feito, tem que olhar isso. Tem que fazer parceria privada, trazer empresas que tenham interesse em desenvolver tecnologia, que tem fora do Brasil. Quando a gente não sabe, tem que procurar quem sabe. Então vamos fazer isso. No meu governo eu vou fazer isso.
Mais uma pergunta que chega através da internet sobre trabalho, emprego e renda, enviada pelo José Roberto Macedo, da cidade de Piraquara. Ele pergunta: qual sua política de geração de trabalho, emprego e renda no estado do Paraná, tendo em vista a estrutura precária existente atualmente? Regionalizando o estado por vocação. Eu não posso querer incentivar aqui em Curitiba o que acontece, a vocação que tem no sudoeste do Paraná. Então, por isso que eu estou falando, eu sou o único candidato do interior do estado, sou o único candidato, e o interior do estado não está longe de Curitiba, está a 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros. E então a gente tem que regionalizar todas as regiões. Eu não posso dar o mesmo, querer que a população de Paranaguá faça o que faz em Londrina, que tem uma outra vocação, que é a agricultura, que é café, enfim, eu tenho que regionalizar, ver as vocações e incentivar todo mundo de forma igual. Eu não posso, em detrimento de uma região, incentivar a outra. Claro que tem regiões esquecidas no estado, mas a gente tem que gradativamente fazendo a correção e o recurso vai ter do próprio orçamento do estado, que eu vou fazer o enxugamento da máquina pública e a gente vai fazendo essa distribuição gradativamente. O senhor falou há pouco sobre a questão dos investimentos no litoral. O tema chamou a atenção do engenheiro Carlos Alberto Cunha, aqui de Curitiba, que mandou a pergunta através da internet. O tema é a Ponte Caiobá-Guaratuba e o trecho paranaense da BR-101. E ele diz o seguinte: a construção da Ponte Caiobá-Guaratuba, apontada como prioritária no Plano Estadual de Logística e Transporte para o Estado do Paraná, o PELT 2020, faz parte dos seus planos, candidato? E também pergunta aqui ele: juntamente com a ponte, é necessário um investimento no trecho paranaense da BR-101, interligando as BR-116 e 376. O governo atual tem interesse que essas obras sejam realizadas por meio de PPPs. No seu governo, o senhor pretende executar esses projetos? Parece-me que já está sendo licitada, inclusive, essa obra através de PPP. Então, eu não sei como é que está, eu não sei como é que está esse projeto específico no governo do estado. Eu acho que eu tenho que assumir o governo do estado e ver quais são realmente as prioridades e fazer o grande corte que tem que ser feito, ter o dinheiro no caixa e definir com a equipe técnica, com a população do estado o que é prioritário. É lógico que for prioritário a gente vai fazer. E se tiver que fazer parceria público-privada para atender uma demanda rapidamente da população, eu já estou falando que eu sou totalmente favorável a essas parcerias. Candidato, nós estamos nos encaminhando para o momento final desta entrevista, deste debate Paraná. Eu gostaria então de deixar aí cerca de 3 minutos para suas considerações finais, candidato. Eu quero me dirigir aos engenheiros do Paraná, ao CREA do Paraná, ao SENGE, dizendo que é um momento de muita reflexão. Vocês são formadores de opinião. Vocês são pessoas que sabem discernir o que é certo, o que é errado, quem é um bom candidato, quem é um mau candidato. Você já tem história formada, tem pessoas novas, de idades, enfim. Esse Paraná está entregue há 32 anos para 3 famílias: Requião, Dias e Richa. Será que nós não temos um Oliveira, um Silveira, um Bandeira, um outro que possa ser governador do Paraná, que tenha ideias boas, que tenha compromisso com esse estado? Então eu tenho essa grande mensagem para falar para vocês. Outra coisa é esse episódio lamentável que tivemos com o Eduardo Campos. Um político que poderia dar muita contribuição para o Brasil, poderia estar contribuindo em muita coisa, muitas ideias. O estado dele revolucionou quando governador, mas somente foi visto depois de morto. Depois que morreu, eu vi muitas declarações na internet, em jornais, enfim, dizendo: eu fui ver que o Eduardo era bom, agora fui ver os projetos dele, agora eu vi. E o Brasil tem esse costume: depois que as pessoas morrem, depois que se foram, vão ver quem era. Nós temos muitas lideranças surgindo no Brasil, surgindo no estado, e que tem projetos, e que tem ideias, e que tem compromisso com os paranaenses. Então é essa mensagem que eu quero dizer a vocês, formadores de opinião. Está na hora da gente pensar, é um momento democrático eleitoral, um momento do debate. Isso que vocês estão fazendo aqui é de muita grande valia. Eu sou de um partido pequeno, estou saindo candidato praticamente sozinho com o meu partido, com meus candidatos a deputados. Não tenho contribuição de campanha de ninguém. Estou usando recurso próprio, sou advogado, a minha vida está encaminhada, meus escritórios vão viver com política ou sem política. Meus irmãos trabalham comigo nos meus escritórios e não estarão no governo. E eu poderei dispensar o meu tempo para administrar. Conheço o governo há muito tempo.
Há mais de 20 anos faço política, trabalhei 8 anos na Assembleia, quando precisei estudar, fiz minha faculdade aqui em Curitiba, voltei para o interior. Hoje tenho 5 escritórios, Santo Antônio do Sudoeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba. E tenho escritório em Brasília. Então eu tenho tempo de sobra para me dedicar ao governo do Estado. Tenho muito conhecimento, vigor físico, intelectualidade e muita humildade para ouvir as pessoas, do que eu não sei, procurar saber, procurar me acercar de pessoas competentes, experimentadas, para fazer uma verdadeira gestão no Estado do Paraná. Meu compromisso é com o trabalho e com o cristianismo, que é o objetivo do meu partido, é o lema do meu partido. Muito obrigado a todos. Desculpa o atraso, não foi por culpa minha, eu estava na Rede Mercosul, depois que terminou a entrevista, quiseram me entrevistar por mais 20 minutos, estudantes de jornalismo não me deixavam sair, queriam ouvir mais, gravar, enfim. Mas cheguei, estou aqui à disposição, vou deixar meu cartão, meu motorista está aí com os cartões, para qualquer questionamento. Vejam na minha fanpage as minhas propostas, as minhas entrevistas, por onde tenho passado. Não estou prometendo muito, estou prometendo muito trabalho, muita dedicação, e ouvir as pessoas, andar pelo Paraná ouvindo todo mundo. Não quero intermediário, eu quero falar com as pessoas. Se eu tiver que falar com os engenheiros do Paraná, eu vou vir no Senge. Eu não vou mandar um deputado, não vou mandar ninguém, nem um atravessador, para que não encareça o serviço. Muito obrigado, obrigado a vocês por me ouvirem. Qualquer coisa estou à disposição. Deputado, gostaria de agradecer novamente a sua participação conosco nessa rodada do Debate Paraná. E lembrando que este evento está sendo promovido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, sendo transmitido pela internet, também em parceria através do paranaportal.com.br. Deixo aqui já o convite para amanhã às 20 horas, a terceira rodada então deste Debate Paraná, que acontece com a candidata Gleisi Hoffmann do PT. A partir deste momento você já pode encaminhar as suas perguntas através da internet para este evento de amanhã. Vou repetir o endereço, que é o www.senge-pr.org.br/Debate Paraná. Portanto, mande as suas perguntas, mande os seus questionamentos, porque amanhã, seguindo a mesma ordem das duas entrevistas anteriores, nós faremos no início do programa, no início do Debate Paraná, as 10 perguntas que são de interesse das 4 entidades representativas das categorias profissionais, e em seguida abriremos para a sua pergunta, para a sua participação, que vai ser muito importante. Então, espero por você amanhã a partir das 8 horas da noite, aqui transmitindo ao vivo, direto do auditório do Senge em Curitiba. Uma boa noite e até amanhã.